Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos juntos aqui no desenvolvimento do nosso ano bíblico, hoje dando uma passadinha em primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1 até o 3. Inicialmente eu separei o verso 5 e o verso 6, onde apresenta o ideal da vida cristã. Imagina só este tipo de perspectiva para a nossa vida: o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Bacana isso daí, né? Vou repetir, hein? Coração puro, boa consciência e fé não fingida. Que seja essa a nossa realidade em nome de Jesus Cristo. Agora observa que Paulo continua no versículo 6 dizendo: do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Percebe o que acontece na vida daquele que perde o foco? Qual deve ser o nosso foco? Ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Quando a gente perde o nosso foco, a gente começa a se desviar na direção de entrar em vãs contendas. Gente que discute por tanta bobagem, por tanta coisa sem necessidade. É tanta briga fruto de gente que perdeu o foco. Em vez de procurarmos trabalhar para termos um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, pastor, como é que eu faço para ter isso? Se aproximando de Cristo, estando perto de Jesus, para que ele realize a obra dele na nossa vida. Todos os dias suplicar a direção do Espírito Santo através do batismo do Espírito Santo, a fim de ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Ei, o coração vai ter residindo dentro dele aquilo que você colocar. É você que decide, é você que tem um filtro nas mãos para saber o que entra e o que não entra na sua mente, o que te alimenta ou vai deixar de te alimentar. Resultado, o que você colocar aqui dentro vai te produzir bons pensamentos, se for boas coisas que aqui você depositar. Consequentemente, vivendo em comunhão com Deus, você vai desfrutar de uma boa consciência e, consequentemente, uma fé não fingida. Ao contrário disto, quem não busca o Senhor e sua direção todos os dias, tem um costume muito idiota de entrar em contendas que não vão nos levar a lugar nenhum. E aí a gente começa a brigar pelo posicionamento do púlpito, brigar pelo controle remoto da TV, brigar por isso, brigar pelas maiores bobagens do mundo, quando aquilo que é mais importante a gente não se concentra de fato. Ficamos aí nas distrações da vida quando perdemos o foco. Contendas vãs, só para você ter razão, ainda que você tenha aqui para isso, pisar nas pessoas. Fica sendo o dono da razão, discutindo por um monte de besteira, até na internet às vezes, e começa a perder as pessoas. E aí, será que vale a pena eu ganhar um debate só para ser o dono da razão, enquanto estou perdendo as pessoas? Não sei se vale a pena. Aliás, sei sim, claro que não vale a pena. Então note qual é o nosso foco: coração puro, boa consciência e fé não fingida. E parar de entrar em dividida por coisa tão idiota quando a gente tem muito mais coisa importante para fazer por fazer. Dá uma olhadinha que Paulo chega à seguinte consciência. No verso 15 do capítulo 1 ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de aceitação. Ou seja, vale a pena você aceitar, vale a pena eu aceitar também. O quê? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ok? Lembra do que Jesus declarou? Os sãos não precisam de médicos, e sim os pecadores. Então eu só vou reconhecer a necessidade de Cristo se eu tiver consciência que pecador eu sou. O indivíduo que não se acha pecador, não se sente pecador, porque que ele vai precisar de Cristo, tal qual o saudável vai precisar de médico para quê? Reconhecendo que estamos doentes, precisamos do médico. Reconhecendo que somos pecadores, precisamos de Jesus. A consciência de nossa pecaminosidade faz-nos buscar auxílio no único que pode nos ajudar,
que é Jesus Cristo. E observa que Paulo termina o verso 15 dizendo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu gosto muito da declaração de Ellen White quando ela diz que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais enxergamos a nossa pecaminosidade. Quanto mais nos distanciamos dele, consequentemente, mais começamos a nos achar bons. Ou seja, se você está se achando muito bom, cuidado, pode ser que você esteja bem distante de Jesus, porque quando eu estou pertinho dele, percebo quem ele é e quem eu só chego à mesma conclusão de Paulo. Eu sou o maior dos pecadores. Que coisa, hein? O principal dos pecadores. Aí você dá uma olhadinha no capítulo 2 e tem o verso 4 e o verso 5 que chama a atenção assim de um modo muito intenso, né? Jesus é apresentado como nosso mediador. Quer que todos os homens se salvem, diz o verso 4 do capítulo 2, que venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é apresentado como mediador. O que é mediador nos nossos dias? É aquele que apazigua a briga, né? Então, quando você processa alguém, antes de você ir ao juiz, você tem um mediador ali para tentar esse processo aí de reconciliação. Então, parece até que Deus está brigado com a gente, nós estamos brigados com Deus, e Jesus, que é o bonzinho da história, fica fazendo ali, calma Deus, calma filho, calma Deus, calma filho, calma Deus, aí vamos acertar, no que você pode ceder, no que você pode ceder, dá para chegar a algum acordo? Então parece que Deus é o Deus chateadinho, o ser humano é o ser humano todo erradinho, e os dois estão brigadinhos, e Jesus, que é o bom da história, para aproximar os dois como mediador. É uma figura de linguagem útil, mas não totalmente representativa no que diz respeito ao aspecto da salvação. Por quê? Porque Jesus não é o nosso mediador no sentido de interceder ao Pai, porque o Pai não quer nos salvar. Aí a gente precisa de um mediador, porque Deus não tem mais interesse em nos salvar. Não é um mediador neste aspecto. O papel de mediador aqui, etimologicamente falando, significa aproximador. O que Jesus faz? Apenas aproxima o Pai das criaturas, o Pai dos seres humanos. É a ponte, porque esta ponte de aproximação o pecado rompeu. Em Jesus a aproximação voltou a existir. Por isso que ele declarou, eu sou o caminho. Ou seja, só tem um elo de ligação entre Deus e os seres humanos, que é através de Cristo. Foi a ponte de aproximação por conta da barreira chamada pecado. Então, Jesus não é o nosso mediador no sentido de que o Pai não está interessado em nos salvar, ele precisa convencer o Pai para nos salvar. Ele é o aproximador para que uma vez que você, através de Cristo, se aproxime do Pai, você então chegue à salvação, ok? É só Jesus abrindo a porta para que você possa entrar e ter um encontro com o Pai, que o Pai deseja lhe salvar. Mediador é aproximador, tá bom? Não é no sentido de que Deus não quer salvar a gente e Jesus está tentando convencer, salva por favor, salva por favor, salva por favor. O Pai tem interesse em nos salvar, tanto quanto Jesus Cristo, ok? Muito bem. O capítulo 3 está chamando a atenção em especial para a liderança. E eu gosto muito do versículo 4, que diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Está falando do líder, e a eficácia do líder não é medido simplesmente na empresa que ele governa, na igreja que ele lidera. Onde você percebe a eficácia do líder? Dentro da casa dele. Porque se ele tem sucesso em liderar a sua casa, então significa que ele é recomendável para liderar qualquer coisa. Tem gente que acha que ser líder da igreja ou ser líder de uma grande empresa
é o suficiente para qualificar você como líder de verdade. Só que o primeiro lugar onde o líder de verdade começa liderando com eficácia é dentro da sua casa. Mesmo porque, o que adianta você liderar bem uma empresa, o que adianta você liderar bem uma igreja, e se sua família não é bem liderada por você? Aí você perdeu o basicão, o essencial. E a gente sempre diz que a família é o alicerce da sociedade, então se você não liderar bem a sua família, significa que você não investiu no alicerce, daqui a pouco a casa vai cair. Se liga nisso aí. Graça e paz, amanhã tem mais. Deus abençoe a cada um de nós e nossos respectivos familiares também. Beijo no seu coração, curta, comenta, compartilhe.